Boa noite. A gente está continuando aqui as alachot do que a gente estudou em Kiddushin, do Daf Lamed Gimel. A gente está estudando as alachot de levantar para o idoso, levantar para o sábio. Então a gente agora vai entrar numa pergunta interessante. Será que precisa levantar para uma esposa de um Rav, de uma pessoa sábia, do mesmo jeito que precisa levantar para ele? Então, vamos ver o que está escrito sobre isso. Bagmará de Shavuot mevoar. Na Gemara de Shavuot traz um caso. Sherav Nachman asa maserav lakum lichvodah shel eshet Ravuna. O Rav Nachman levantou diante da esposa do Ravuna. Mishum she'eshet chaver arei hi kechaver. Porque a esposa de um sábio, ela é como se fosse o sábio. Mesmo que a esposa do Ravuna não sabia que nem o Ravuna, não era esse o caso, mas o caso é porque a esposa dele ajuda o Ravuna em tudo, etc. Então tem méritos junto com pelo que o Ravuna conseguiu, e etc, etc. E ele levantou para ela também, mas a gente vai ver se é realmente esse o motivo. Vamos ver. Omnam, Av be'eshet chaver en chiyuv lakum mipanea min haTorah ela bechaei ba'ala. Então está escrito aqui que a obrigação de levantar para a esposa de um rabino, de um rav, uma pessoa, um sábio, só existe enquanto o sábio está vivo. Quando o sábio ele não está mais presente, ele faleceu, então não tem mais a mitzvah de você dar kavod para a esposa dele. Ou seja, a gente está vendo aqui que, na verdade, você levantando para a esposa de um sábio, na verdade, parece que está dando kavod, honrando o sábio. Então, quando ele faleceu, então que não tem mais, não está dando mais kavod para ele, que não está aqui para receber o kavod, a honra, então não tem mais a mitzvah de honrar essa esposa. Aval yachar pitirat ba'ala en chiyuv min haTorah lakum mipanea. Então depois que faleceu, não tem mais obrigação da Torá de levantar diante dela. O que mevoar b'divrei Tosfot v'chen da'at Ramban. Então assim o Tosfot explica a Gemara e o Ramban também. Então não é exatamente como a gente explicou no começo. Que a gente explicou? Que ela tem méritos pelo tudo que o marido conseguiu, etc. Se fosse por causa disso, talvez depois dele falecer, os méritos dela continuam. Então talvez teria que dar kavod para ela também. A gente vê daqui que assim o Tosfot estudou que todo motivo é que você está honrando o sábio, honrando a esposa dele. Isso daqui, como você disse, do homem para mulher. Porque não tem mais pensamento rápido. Essa lei de sábio que eu tinha não tem. Então... Boa pergunta, mas parece que é a mesma coisa. Se essa é uma pessoa que você deve dar kavod, você deve dar kavod. Você tem a obrigação de dar kavod. Então não importa se você é homem ou quem que seja, você tem a mitzvah de dar kavod. Tem algo que é um pouco subjetivo. Tem algo que, por exemplo, a gente sabe que tem a mitzvah de dar kavod para o seu rav, para o seu rabino. Então isso é subjetivo. Por exemplo, para você, ele é teu rabino. Para mim, não. Se ele não é uma pessoa super conhecida, grande da Torá, talvez eu que nunca aprendi nada dele não precise levantar quando ele entra no recinto. Você entendeu? E você, se você recebeu a maioria da Torá dele, você sim deve. Então tem coisas subjetivas, é meio subjetivo. A mitzvah talvez para você existe, para mim não existe. Do mesmo jeito, você falou de uma moça, se a moça precisa levantar para a esposa do rabino, talvez, se ela for a professora que ensinou para ela a Torá, talvez sim existe. Mas a gente vai ver mais detalhes. Por que eu estou falando isso? A gente vai ver mais detalhes sobre se ela ensina a Torá. Vamos ver. Bekneset Agdolah, Katav, Shelachav Ptirat Ba'ala en Shum Chiyuv Klal Lakum Mipnei Eshet Chaver. Então tem um outro livro falando claramente que depois que falece o rabino, não tem mitzvah de levantar para a esposa dele. Ela midat Hassidut. E sim, midat Hassidut. O que quer dizer midat Hassidut? Você está fazendo algo a mais, é bonito. Ou seja, no livro Knesset Agdolah ele fala que tem algo bonito nisso, de você, mesmo depois dele falecer, continuar levantando para a esposa dele,
quando ela entra, só que não é a mitzvah, você agora não está cumprindo a mitzvah mesmo, você está cumprindo algo a mais, bonito. Ve'en Birkei Yosef, a gente virou a folha. She'erich ladun haim chiyuv shetzarich lakum mipnei eshet chaver mideoraita ou midrabanan ou mimidat chassidut. Então já tem um livro que ele fala muito sobre isso, se levantar para a esposa do rabino, isso é uma mitzvah da Torá, se isso está cumprindo uma mitzvah rabínica, ou se é um nível menor, que é só Hassidut, algo a mais. Também daqui, por exemplo, nos casos, quando o rabino vai na Torá, vocês não levantou não, né? Não, deve levantar. Eu já vi aqui, não levantou. Mas... Tem que levantar. O que você faz, a gente levanta. Agora, vamos ver outra continuando essa pergunta, vamos ver mais um pouquinho. O Besefer Zera Yitzhak, Katav, Shematzah Biktav Yad Shel HaGaon Rabbi Chizkia Dissilua Bal Pri Hadash. Então esse livro Zera Yitzhak achou nos escritos do Bal Pri Hadash, esse outro sábio, Shenistapek, ele ficou em dúvida, Im Hayavim Lakum Mipnei Isha Chachama Batorah. Será que precisa levantar para uma moça sábia, uma mulher sábia da Torá? Ela estudou bastante, ela sabe muito a Torá. Será que tem a mitzvah de levantar para ela quando ela entra? Então, no livro do Bal Pri Hadash, ele tem dúvida nesse assunto. Para ele não está claro. Vekatav lazeh, venirá li pashut shechayavim lakum mipanea mitzad chochmata. Mas o Sefer Zera Yitzhak, ele escreve para ele, está claro que sim precisa levantar para ela, já que ela é uma pessoa sábia, tem sabedoria da Torá. É algo interessante, a gente já estudou que a mulher não tem obrigação de estudar a Torá. Mesmo que ela não tenha obrigação de estudar a Torá, e ela estudou, e ela ficou uma moça sábia, a gente viu que uma pessoa que é obrigada tem mais recompensa, e ela foi voluntária. Em relação às pessoas, isso não faz a mínima diferença. O fato é que ela é uma pessoa que sabe mais Torá que você, uma pessoa sábia de Torá, que você tem a mitzvah de dar kavod para ela, de levantar para ela. Isso quando essa pessoa, essa senhora, ela já tem alguma idade, mas se tiver menos idade. Então a gente estudou que a mitzvah de levantar para um sábio da Torá é mesmo se ele não é idoso. Sim, mas se ela está ainda no período de estudo, não tem diferença. Tem dependente disso. Não tem diferença nenhuma. O conteúdo dela. Isso, não tem diferença nenhuma. Você está levantando e dando kavod para a Torá. O que Shem Shehová Lakum Mipnei Eshet Chaver, do mesmo jeito que tem a obrigação de levantar para a esposa de um rabino, Kal Vachomer, mas ainda se ela própria é sábia da Torá, é óbvio que tem mitzvah de levantar para ela. Agora a gente vai falar sobre a segunda parte da mitzvah. A gente sabe que tem a mitzvah de levantar para um sábio, tem a mitzvah de levantar um idoso. Então e agora? E uma idosa? Tem uma mitzvah. Então sábia, a gente já viu que precisa levantar. E idosa? Precisa levantar também para ela? Tem uma idosa entra agora na sala. A gente precisa levantar para dar kavod para ela ou não? Não. Então vamos ver. Em relação ao caso de levantar para uma moça idosa, Katav Besefer Chassidim, Mipnei Seivat Akum Ve'adarta Pnei Zaken. No livro dos Chassidim está escrito, você vai, diante de idoso você vai levantar, você vai dar kavod para o Zaken, Ve'afilu Mipnei Isha Zakena, até mesmo para uma Isha Zakena, uma mulher idosa, tem mitzvah de levantar para ela. Ve'av nashim tekumana, aval kvodam shanashim v'naram leichaber. As moças em geral, elas são mais recatadas, elas não ficam aparecendo diante de todo mundo não tem mais vergonha, mas existe a mitzvah de levantar para elas também. Shneemar yoenerem ve'nim. Qual que vou dar Mesmo você não sabe nada? Então a gente estudou, a Gemara fala... Está entrando em contradição aí. Que? Só para ser idosa, é isso? Sim. Agora,
Tá? Então aqui depois, logo depois, ele traz um outro livro que talvez discute um pouco sobre isso. Tudo bem, tem outras opiniões também. Então vamos pular um pouquinho. Interessante, só para a gente saber algumas ideias. A gente já viu ideias claras que sim precisa. Aqui no meio aqui tem um dos parágrafos pequenos aqui, está escrito Bebirkei Yosef. Está escrito que ele traz em nome do Arizal, Evi Beshem Arizal, She'en Chayav Lamod B'nei Eshet Tamid Chacham Vegam Entzai Lasot La'idur. O Arizal, ele tem um livro que traz em nome do Arizal que não precisa nem para a esposa do rabino levantar, que a mitzvah não tem nesse caso. Certo? Então assim é trazido, o Birkei Yosef traz em nome do Arizal. Está vendo outras opiniões agora que... Primeiro a gente viu opiniões que precisa, agora está vendo opiniões que não precisa. Então, no final, vamos ver o penúltimo parágrafo, Lemaaseh, já que tem as duas ideias, a gente entra numa regra. Tem uma regra geral, quando tem dúvidas em uma mitzvah, essa mitzvah de levantar, é uma mitzvah da Torá? Mitzvah da Torá que está escrito claramente que você tem que levantar. Agora a gente está na dúvida se essa mitzvah de levantar para um sábio e para o idoso, existe também uma pessoa, uma moça, uma mulher que é sábia e para uma idosa. Então a gente está numa dúvida deoraita, uma dúvida de mitzvah deoraita. Então tem uma regra famosa, que uma dúvida de uma mitzvah deoraita, você deve cumprir, na dúvida deve cumprir. Então isso que a gente vai ler agora. O Lemaaseh katvu aposkim, lachush ledata sovrim. Ter cuidado, os poskim, os legisladores, que depois de analisarem, que tem sábios que falaram assim, sábios que falaram o contrário, falaram que deve-se tomar cuidado também com as ideias de data sobre Sheish Din Kimam Deoraita, com as ideias que falam que sim, tem uma mitzvah de levantar para as mulheres sábias e idosas e também para as idosas pela Torá, que é uma mitzvah da Torá, então na dúvida é bom cumprir, é bom seguir as ideias que sim é obrigado levantar, também para a esposa de um rabino, que para ele você levanta, também para uma mulher que ela é sábia, adquiriu sabedoria da Torá, e também para uma mulher idosa, mesmo que não é uma pessoa que adquiriu sabedoria da Torá, uma pessoa vivida. A gente estudou que a Gemara fala isso, por que tem que levantar para o idoso, mesmo que ele não é sábio da Torá? Que ele viveu muito, ele viu já muitas coisas na vida dele, viu muitos dedos de Deus acontecendo, viu casos que ele com certeza ele viu muitos acontecimentos que ele agradece a Deus por isso. Então, por toda essa experiência de vida, se levanta para o idoso, mesmo que ele não é sábio também. E assim também, a gente tem que, na dúvida também, seguir as ideias que também para as mulheres idosas deve cumprir essa mitzvah. Tá, você entrar um pouco. Ok, então vamos deixar aqui. Tá, entrar um pouco. Tudo bem, calma. A gente vai só concluir. Então vamos deixar aqui essa mitzvah de relação, levantar. A gente acabou tirando a dúvida. Na prática deve-se cumprir também a mitzvah para as mulheres também.